Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Riley TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. É uma história longa, é o caso da família Turpin. Peço que vocês fiquem até o final desse vídeo porque é muito importante e vocês vão entender por quê. Louise Anna Turpin e sua irmã, quando pequenas, elas sofreram todo tipo de atrocidades possíveis que vocês possam imaginar. Ela nasceu em 17 de outubro de 1961 e teve uma infância conturbada. Ela foi criada em um lar pentecostal. A Louise conhecia o David Turpin e a família dele a vida dela inteira. Ambas famílias frequentavam a mesma igreja em Princeton, em West Virginia, nos Estados Unidos, chamada Church of God. Ele era 7 anos mais velho do que ela. As famílias mencionaram que o David, aos 17 anos, já gostava da Louise, de 10 anos. Mas, claro, devido à idade, isso não era apropriado. Então, quando ela tinha 16 anos, o David propôs que eles fugissem juntos, e assim fizeram. Mas uma amiga da Louise contou aonde eles estavam e, resumindo, as famílias acharam que seria melhor, então, que eles se casassem. Eles pareciam apaixonados e eles se casaram em 1985. E ela nunca mais estudou depois dos 16 anos. O casal teve a primeira filha, Jennifer, em 1988. Em 1992, eles tiveram o filho Joshua. No total, o casal tem 13 filhos. Porém, em 1998, tudo mudou na família Turpin. Eles retiraram-se completamente do mundo civilizado. E as coisas às quais submeteram os filhos é digno de um filme de terror. Eles tiveram 10 filhas e 3 filhos. David formou-se como engenheiro de software e ele ganhava bem, por volta de $150 mil por ano. Mas o casal jogava demais em cassinos e usava quase todo o dinheiro com isso. Eles inicialmente davam 2 refeições por dia aos filhos. As refeições eram 2 fatias de pão com pasta de amendoim. Isso era a comida deles. Eles chegaram a ser despejados porque não pagaram a prestação da casa. Os filhos precisavam pedir permissão para tudo para os pais, até para comer. Os filhos somente podiam tomar banho uma vez por ano. Eles podiam escovar os dentes e lavar as mãos, mas não podiam lavar acima do pulso, que, segundo o casal, isso era desperdício de água. Os Turpin não podiam conversar com os vizinhos. No começo, as filhas mais velhas chegaram a ir a uma escola, mas elas cheiravam mal, usavam a mesma roupa todo dia, que eram sujas. O casal não permitia que lavassem os trapos que elas vestiam. A escola mandou uma nota à família dizendo que as crianças cheiravam mal. E o casal resolveu então tirar as crianças da escola. Os filhos passavam o tempo todo dentro de um quarto, sem direito à televisão. E depois passaram a ter uma refeição por dia. Ao invés dos 2 sanduíches de pasta de amendoim, passaram a ter 1. Eles eram acorrentados às camas periodicamente. Qualquer coisa que fizesse de errado, a punição era severa. Os filhos não podiam simplesmente andar pela casa. Tinham que ficar confinados dentro daquele quarto. O casal trazia 1 por 1 dos filhos para comer na cozinha. E a comida escassa, como eu falei, a quantidade que, segundo depois foi visto, é as calorias que seria que um bebê receberia. Então, tenham ideia do que aconteceu. A filha mais velha do casal, ela aos 29 anos, pesava 38 quilos. O casal comia normalmente, pediam sempre comida pronta, mas somente para eles, nunca para os filhos. E os filhos viam uma comida que eles compravam, comida mexicana, comida chinesa, mas eles não tinham acesso a essa comida. E quando os filhos estavam de castigo, não podiam comer, e isso poderia durar dias. A irmã da Louise, que disse que ela não viu os sobrinhos há 8 anos. As poucas vezes que ela foi na casa, ela notou que todos os filhos do casal não tinham tamanho normal para a idade deles, e ela nunca pôde ficar sozinhos com ele. Então, após alguns anos, a Louise não fez mais contato com a família. O casal colocou no porão umas gaiolas de metal que cabiam 2 pessoas, tinham apenas 2 metros de altura. E quando estavam de castigos, os filhos eram colocados lá. Vocês podem ver pelas condições da casa como eram. Nenhum animal vive em um lugar tão sujo como eles viviam. Aqui fica trágica ainda mais a história.
Eles, uma vez dentro das gaiolas, tinham que comer e fazer as necessidades fisiológicas lá dentro mesmo. Isso mesmo. Não eram permitidos usar o banheiro e podiam ficar ali por semanas e semanas. Que coisa triste. E essa comida, né, era colocada lá uma vez por dia por baixo de uma porta. O casal obrigava todos os filhos a ficarem acordados a noite toda. Eles eram acordados às 10 da noite e só podiam voltar a dormir pela manhã. E aí dormiam o dia todo e dessa forma não comiam. Estima-se que eram forçados a dormirem de 14 a 16 horas por dia. Quando acordados, ficavam dentro da casa marchando. Estamos aqui falando de pessoas com a idade de 2 a 29 anos. Vamos conhecer um pouco dos Turpin. Jennifer, na época dos fatos, quando encontrada pela polícia, tinha 29 anos, 1,60 m, 38 quilos. Devido ao que foi submetida, não poderá mais ter filhos. Jéssica, 24 anos, impossibilitada também de ter filhos. Joshua, 25 anos, 1,70 m, 55 quilos. Jonathan, 22 anos, 46 quilos. Joy, 20 anos. Juliane, 19 anos. Gianetta, 18. Jordan, 17. James, 16. Joana, 15. Jolinda, 13. Julissa, 11 anos. O braço da Julissa era do tamanho do braço de um bebê de 4 meses, segundo os médicos. O fígado estava danificado, crescimento atrofiado. A Jana, de 2 anos, estava abaixo do peso, mas recuperou-se após 3 meses no hospital. E eu vou chegar em toda essa história. A Louise teve a filha Jana, a mais nova, quando ela tinha 47 anos. Apesar do David ganhar, como eu falei, de 150 mil por ano, eles perderam 2 vezes as casas em que eles moravam, sendo uma das vezes em 1999 por falta de pagamento. A Louise, ela era viciada em cassinos e ela usava todo o dinheiro do casal em jogos. No ano de 2000, David e 8 dos seus filhos, eles viviam isolados em uma cidade chamada Rio Vista, longe de tudo. Existiam algumas casas, mas não próximas da casa deles. Então, quando o casal foi embora, os vizinhos ouviram os cachorros latindo e foram lá ver o que estava acontecendo. E ao entrar na casa, ficaram perplexos com o que viram. Eles disseram que a casa tinha um mau cheiro enorme, todos os armários tinham cadeados, as geladeiras e os armários tinham cadeados, tudo na casa era trancado, tinham bicicletas novas na garagem, que nunca foram usadas, e eles ficavam lá, né, e apodreciam na garagem, e nunca deixaram os filhos usarem. Meu Deus, que coisa mais terrível, um casal de endemoniados, né? Eles colocavam brinquedos nas frentes dos filhos, brinquedos novos, mas eles não permitiam que eles usassem ou que eles tocassem. Isso mesmo. Algumas das beliches não tinha colchão. Não tinha. Dormia em cima do estrado. Quando entraram na casa dos Turpin, quando a polícia chegou naquela vez, eles já tinham ido embora, né? Então, a minha dúvida, mas nunca passou pela cabeça desse casal denunciar à polícia o que eles estavam vendo naquela casa. Pelo menos os cachorros foram salvos, né? Ninguém estava lá dentro, mas eram naquelas condições que eles viviam. Esses vizinhos disseram que se sentem um pouco culpados agora. Eles não sabiam o que estava acontecendo dentro da casa, né? Mas eles viram a situação em que a casa estava quando eles saíram. Por que eles não chamaram a polícia? Os filhos Jennifer e Joshua eram os filhos mais velhos e tinham certas obrigações dadas pelos pais para cuidarem dos irmãos. E se algo saísse errado, o David os punia. Mas o David deu um smartphone velho para o Joshua e pela Jennifer. Eles podiam somente assistir desenho animado. Estamos falando aqui de uma mulher de 29 anos, gente. E um rapaz de 24. Eles podiam assistir desenho animado pelo telefone, mas somente quando os pais estivessem com eles. Imagina a Jennifer de 29, não, o Joshua de 25 assistindo desenho animado. Porém, às vezes, escondidos, eles deixavam os irmãos assistirem algo no telefone, sem os pais saberem disso. Até um dia que a Jordan entrou até em uma sala de bate-papo e conheceu um rapaz indiano e ele começou a falar das coisas que eles eram submetidos. E esse rapaz disse que aquilo não era certo. O telefone que eles tinham não tinha linha telefônica. Ele disse que o que eles estavam fazendo, esse rapaz disse
que isso não era correto, que isso estava errado, e disse para ele por que elas não fugiam, por que eles não ligavam para a polícia. E ele ensinou a Jordan que ela poderia chamar a polícia discando 911. E ela nem sabia que podia chamar a polícia. E ele explicou, mesmo sem linha telefônica, o telefone aqui nos Estados Unidos funciona para chamar a polícia. E ela nunca esqueceu disso. E a Jordan, aos 17 anos, conversou com a Jennifer que elas deveriam fugir. A Jordan começou a tirar fotografias da sujeira na casa, dos irmãos, de tudo que eles estavam sofrendo. Estavam planejando a fuga por um bom tempo. Os Turpin, eles registraram a casa deles como sendo uma escola, e isso é possível nos Estados Unidos. Portanto, eles colocaram na matrícula da escola que 6 filhos estavam como alunos, porém eles nunca estudaram, a não ser aqueles poucos anos que os mais velhos foram na escola. Só que aí o que ele fazia? Ele comprou diplomas falsos na internet e ele tirava fotos dos diplomas falsos e colocava na internet, né, dizendo que os alunos dele passaram com determinada nota. A Sharon, aos 17 anos, não tinha sequer terminado a primeira série. O casal renovou os votos de casamento 3 vezes em Las Vegas. A primeira vez foram sozinhos. Já em 2014, pela segunda vez, foram renovar os votos de casamento e daquela vez levar os filhos, mas tudo isso apenas para disfarçar e não deixar as famílias ficarem tão suspeitos do que estava acontecendo lá. Então, naquela ocasião, os filhos puderam tomar um banho, colocaram essas roupas ridículas que vocês estão vendo. Eles chegaram a ficar anos sem tomar banho, como eu falei, um banho por ano. Tiraram aquelas fotos, todo mundo vestidinho igual, só que ao voltar para casa, mandou que todo mundo corresse, tirasse a roupa e voltassem para os trapos que eles tinham. As roupas tinham que ser retiradas, como eu falei, logo em seguida. Agora vocês não vão acreditar. Haviam guarda-roupas e guarda-roupas. Centenas e centenas e centenas de roupas com etiquetas penduradas. E cada criança usava uma roupa. Entrava ano e saía ano. Aquela roupa suja, a mesma. Por que essa maluca nunca permitiu que os filhos usassem as roupas? Eu não consigo entender. Tinham vestido de $100, $200, mas eles nunca tiveram acesso a isso. E aí, a terceira vez, eles foram em 2015. Renovaram os votos de casamento e, claro, né, naquela viagem foi a única vez que os coitadinhos conseguiram comer uma refeição diferente, né? Mas, obviamente, que o casal depois foram para cassinos, torraram tudo que tinha lá. Os filhos usavam essa pouca roupa que eles tinham, que era 1, 2 pecinhas cada um, sem lavar. E imagina a criança que vai, participa de um casamento, vê uma coisa dessa, chega em casa, vai, tira essa roupa imediatamente e você não pode mais usar. E outra coisa, ele, toda vez que ele queria colocar algumas fotos ridículas na internet, porque não foi, vocês podem ver aí que tem eles de roupinha azul, camisetinha vermelha, mas isso, gente, acontecia umas 2 vezes por ano, mas era só para tirar a foto. Ela mandava fazer, tirava a foto, colocava na rede social e pronto. Aí uma vez levaram os filhos para a Disney, mas não era para se divertir, é porque o irmão dele queria ver os filhos deles, então ele já não sabia mais o que fazer, e o irmão dele falou, nós vamos para a Disney, vamos, levando as crianças. Então eles levaram as crianças, e lá as crianças tudo eram obrigados a fingir, né, que estavam gostando e rindo. O irmão dele disse que todos os filhos não puderam ficar sozinhos com ele 1 minuto sequer, e nem com a esposa dele. Ele disse que o vocabulário dos filhos, os sobrinhos, né, eram todos bem limitado, já que eles não tinham acesso a nenhuma outra forma de socialização. Os filhos do casal de 20, 17 e 7, às vezes eram amarrados nas camas descrito pelos outros irmãos, e eles chegaram, esses 3 filhos, ficaram vários meses amarrados, 3 meses, aliás, porque eles roubaram comida dos pais. Pode uma coisa dessa? Eles não podiam andar lá fora, era cárcere privado totalmente. Agora, um fato interessante e bizarro. O único filho dos Turpin que estudou era o filho mais velho. Ele estudava na universidade, mas olha isso, a mãe o levava à faculdade, ela ficava no carro esperando ele sair, e ela o levava de volta para casa. Ele não tinha nenhum amigo, não conversava com ninguém. Portanto, depois que o caso veio à tona, pessoas da universidade vieram comentar que ele usava sempre a mesma roupa, cheirava super mal. O cabelo era uma pasta de oleoso.
Segundo eles, como se não tomasse banho há anos. Mal sabiam eles que não tomavam banho, mesmo era uma vez por ano. Quando a Jennifer tinha 18 anos, o David e a Louise fizeram que 10 dos filhos se mudassem para um trailer em uma parte remota da propriedade deles, levando apenas os 2 mais novos antes de partir para outra casa. E eles levavam mantimentos limitados, uma vez por semana, e às vezes a cada 2 semanas, deixando as crianças famintas. A Jennifer disse: eu tentava poupar ali, né, as latas de comida e garantir que pelo menos tivéssemos coisas para comer todos os dias da semana. E a Jordan, que tinha apenas 6 anos na época, disse: eu tive que... Imagina, olha isso, que ela teve que comer ketchup, ou mostarda, ou gelo. Tem cabimento uma coisa dessa? David e Louise atormentavam as crianças, deixando na mesa tortas de maçã, de abóbora, e eles todos eram proibidos de comer. Comer, eles sabiam o que os esperava. Às vezes, as tortas ficavam lá, jogadas, até apodrecer, mas não deixava que eles comessem. Quando perguntaram a Jordan o que ela fez quando teve liberdade, ela disse que foi ao parque com 2 irmãs. E ela pôde andar na grama, sentir o cheiro do ar, e ela pensou: como o céu pode ser melhor do que isso aqui? Mas vamos continuando a história, que eu estou adiantando e voltando, né? O casal mudou-se então para uma cidade chamada Paris, na Califórnia, em 2010. Mas, bonita por fora, mas por dentro, a casa dos horrores. Devido toda a desnutrição desde tenra idade, a saúde dos filhos estavam severamente afetadas. 2 das filhas do casal e não podem mais ter filhos. Elas nunca tiveram as vitaminas necessárias ao crescimento dela, né? E elas não fugiram da casa porque elas não conheciam o outro mundo. E elas achavam que todas as pessoas do mundo viviam assim. Então, não tinha isso, vou fugir. Apesar que eu chego lá, a Jennifer fugiu uma vez, mas daqui a pouco eu volto lá. No 14 de janeiro de 2018, a Jordan e a Jennifer conseguiram fugir da casa às 5h30 da manhã. Mas a Jennifer ficou com medo e voltou para casa, mas a Jordan não. Ela não voltou e ela telefonou para a polícia. Eu estou colocando aqui a tradução da conversa dela com o atendente da polícia e depois dela com o policial. Okay. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay. Perfect. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. Do your parents know you left your house? No, they don't. I'm sick. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. But our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. Uh-huh. I'm terrified. But I called because my 2 little sisters, they're chained up right now. Aos 17 anos de idade, ela não sabia o que era remédio. E a voz dela parecia de alguém bem mais nova do que ela era na época. Aliás, os policiais disseram que quando a viram, eles acharam que ela era menor de idade também. Ela falou no telefone, né, com o número da polícia e depois também aos policiais, que ela tinha 12 irmãos, que todos eram mantidos em cativeiro, sujeito a todos os tipos de atrocidades repetitivas, fome. A Jordan contou que eles eram mantidos por meses e meses, às vezes aprisionados a correntes, tinham cadeados também nas camas. A Jordan, quando chamou a polícia, ela falou para o policial que fazia 1 ano que ela não tomava banho. Disse que eram obrigados a ler a Bíblia por horas, todo dia, e ler em voz alta para aqueles que não sabiam ler. Diz que quando ela ligou para a polícia, ela não conseguia apertar os botões do telefone de tanto que ela tremia.
Quando a operadora da polícia perguntou o endereço dela, ela não sabia. Por quê? Não sabia nem o nome da rua. Não era exposta à vida normal que uma jovem teria. Disse a operadora que os irmãos choravam e queriam que ela ligasse para alguém para contar o que eles estavam passando, e ela resolveu telefonar para ajudar as irmãs. No dia 14 de janeiro de 2018, este policial a viu, a encontrou, ouviu a história, acreditou, e ele perguntou se ela estava machucada, e ela perguntou o que era machucada. O policial então chamou o reforço para irem à casa do Turpin. A Jordan disse que ela estava tão nervosa conversando com eles, ela tinha medo que os pais pudessem vê-la conversando com eles, né? O policial disse que havia um odor tão grande saindo do corpo dela, de como alguém que não tomava banho regularmente. A Jordan disse que ficava no quarto, para ele também, ela comentou, por volta de 20 horas por dia, e que só tinha permissão para sair do quarto para comer, usar o banheiro e escovar os dentes. Disse que se ela quebrasse as regras, seria disciplinada pela mãe, batendo na cabeça, puxando os cabelos, dando tapas. A polícia encontrou os irmãos Turpins todos. Estavam em silêncio, em suas camas sujas, frágeis, cobertos de sujeiras, os braços cheios de hematomas. Uma delas foi encontrada com o pulso e o tornozelo acorrentado à cabeceira da cama. Eles estavam naquele estado há semanas. Imagens da câmara corporal do policial mostram que as correntes pesadas foram usadas nas crianças. A única palavra que conheço para chamar que eles viveram é inferno, e a Jennifer também disse isso, que a única palavra para definir isso era inferno. A polícia, quando tentou entrar na casa dos Turpins, que eu acabei de descrever, eles entraram sem um mandado judicial. Aqui é obrigatório que você só entre numa casa com mandado judicial. Portanto, se houver um menor de idade dentro da casa, eles podem entrar sem o mandado judicial, e foi o que eles fizeram. A cara da Louise, vendo o policial, tipo assim, hey, o que você está fazendo aqui e tal. Aí ele disse, né, que uma das crianças havia telefonado, e a preocupação da Louise, ela queria saber quem, ela ficava, e ele não falava, obviamente. Na minha cabeça ela devia já estar pensando, né, quero saber quem é que foi que eu vou punir depois que eles saíssem. Só podia ser isso na cabeça dela, porque ela repetitivamente queria saber quem que tinha telefonado para eles. Gente, eles não podiam limpar a casa, eles eram proibidos de sair do quarto, então eles não tinham acesso à água. Então a sujeira toda que a polícia aqui está mostrando não eram criadas pelos filhos, era pelo próprio casal. E os policiais, eles acharam que aquele monte de crianças, que eles eram todos menores de idade. Eles ficaram chocados quando eles descobriram que ali tinha gente de 29, 25, 21, 20, 17, 18. A Jordan, 17 anos, tinha o QI de uma pessoa de primeira série. O irmão da Louise, o Billy, disse que é muito difícil de aceitar que a irmã dele foi capaz de tamanha barbaridade contra os filhos. Ele disse que estava decepcionado com os vizinhos, porque eles disseram que viram os meninos, várias vezes os mais velhos, revirando as latas de lixo à noite. Ele disse, para mim, como é que nenhuma bandeira vermelha apareceu para esses vizinhos? Eu também concordo. Os 13 filhos foram colocados sob tutela do Estado e foram nomeados guardiões para eles, para aprenderem a usar dinheiro, cozinhar, ir ao mercado, usar transporte público. A irmã da Louise disse que para ela que a Louise não existe mais. Ela disse não há justiça pelo que ela fez com os filhos e que ela esperava que ela terminasse o resto da vida dela na cadeia, bem como o cunhado dela. A Jordan disse à polícia que o pai uma vez abaixou as calças dela, agarrou-a e colocou no colo. Ela tentou afastá-lo e ele puxou as calças para cima. Ou seja, ele tinha puxado as calças dele e da filha para baixo. Então vocês podem ver por aí a mente deturpada desse esterco humano. Ela também disse que ele também tentou forçar beijos na boca dela.
E ela disse que isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes. Ela disse que o pai disse que não era para contar isso para ninguém. Os 13 irmãos foram levados para o hospital e eles falaram que os médicos, as enfermeiras, choraram com o que eles viram. Eles estavam com os corpos emaciados, tinham dificuldade para caminhar, alguns com partes dos corpos atrofiados. Muitos deles estavam com problemas no coração pela falta de nutrientes. Uma delas de 11 anos, que tinha o tamanho de um bebê de 4 meses, o braço. A linguagem e a comunicação delas eram bem limitadas pelo isolamento e pela negligência. A Jennifer tinha 29 anos na época, agora em 2022, com 34 anos. Ela disse em uma entrevista sobre os pais: estou me referindo a eles como pai e mãe por causa da entrevista, mas eu não gosto de chamá-los assim, porque eles não são isso para mim. Ela disse que eles eram espancados a ponto de sangrar, e isso ainda aos 29 anos de idade. A Jordan disse que eles passavam fome ao ponto que eles comiam grama e folhas de árvores. Os pais, fora o pão com manteiga de amendoim uma vez por dia, eles também davam gelos para as crianças. Isso mesmo, gelo. Uma das meninas do Turpin disse que a Louise a jogou escada abaixo quando ela foi pega no quarto de sua mãe. A Julissa, de 11 anos, disse que a Louise costumava socá-la com o punho fechado e batê-la com a mão aberta. Testemunhou o xerife do condado de Riverside, Daniel Brown. Ele disse que a Julissa disse que a mãe a puxava pelo cabelo com tanta força que a levantava do chão. Ela disse que tinha pavor da mãe. Eles falaram que não tinham permissão para fazer exercícios, só podiam falar quando era perguntado algo para eles. Também era proibido de conversarem entre si. Tem ideia o que é isso? O Joshua contou à polícia que quando a Jennifer era adulta, ela fugiu de casa uma vez. E uma vizinha que a viu correndo na rua deu uma carona para ela e ela ficou abismada que a Jennifer não sabia quem era o presidente da República. E ela perguntou a esta mulher chamada Shelley como fazia para ter uma casa para morar, como fazer para conseguir um trabalho, ter um documento. E segundo relatos do Joshua, a Jennifer tentou arrumar trabalho, mas não conseguiu. E ela telefonou para a mãe dela ir buscá-la. E foi punida por isso. Porém, este fato nunca ficou esclarecido como que isso não foi explorado. Porque quando tudo isso aconteceu, os juizados de menores, eles tiveram acesso ao que aconteceu a Jennifer. Provavelmente a Jennifer não contou o que estava acontecendo com os irmãos por medo, mas certamente contou o que aconteceu com ela, porque existe esse registro. Mas não é qualquer registro que eles fizeram alguma investigação do que aconteceu com a Jennifer. O casal andou, segundo o Joshua também, eles pesquisaram várias religiões, tais como o catolicismo, Igreja dos Mormons, mas que no final das contas o casal começou a ler livro de satanismos. A Louise passou a usar maquiagem em excesso, a beber demais, até ter um casamento aberto. Quem contou isso de casamento aberto, onde pode ter uma terceira pessoa envolvida no meio do casal, foi a irmã dela, que contou que um dia a Louise ligou para ela contando que o marido dela dirigiu 350 quilômetros para levá-la para encontrar-se com um homem. E ele ficou no carro. E ela fez tudo o que tinha que fazer com esse homem e pediu que esse homem fizesse filmes. E depois ela mostrava os filmes para o marido. E fez isso várias vezes, segundo a irmã dela. Só uma coisa aqui, a irmã dela esteve afastada por muitos e muitos anos dela, porque quando a irmã dela ficou um tempo na casa com eles, ela achou, mas isso bem no começo, tá, gente? Eu não tinha toda essa filharada toda, não, eram acho que 3 ou 4 filhos. Um dia ela estava tomando banho, simplesmente entrou no banheiro, o marido
da Luísa e a Luísa, e ficaram olhando para ela tomando banho. E ela falou que se sentiu tão incomodada, e eles começaram a rir da cara dela, dizendo que estavam brincando. E ela falou que isso aconteceu mais algumas vezes, que ela se sentiu tão incomodada, tipo assim, tá maluca, né? Tô tomando banho, entra dentro do banheiro pra me ver nua. E ela falou que depois disso ela cortou o relacionamento com a irmã e elas não se falaram por muitos anos. Depois voltaram a se falavam, mas não se viam. O David e a Louise, eles pegaram prisão perpétua em abril de 2019. Eles poderão pedir liberdade provisória após passarem 25 anos na prisão. Mas, gente, isso não quer dizer que eles vão sair um dia, viu? Mas não vão. Mas eles podem pedir 30, 25, 35, 40, 50 até perder a vida. Na sentença, os pais falaram. A Louise disse: olha isso. Quero dizer a você, meritíssimo, e ao tribunal, que sinto muito por tudo que fiz para machucar meus filhos. Eu amo muito meus filhos, sou abençoada por ser a mãe de cada um deles. Eu só quero o melhor para eles. A felicidade deles é muito importante para mim. Eles são indivíduos muito inteligentes e incríveis. Espero que eles recebam toda a educação de que precisam para realizar seus sonhos. Eles merecem apenas o melhor da vida. Não quero que nenhum deles fique triste ou deprimido por causa de tudo isso. Quero que saibam que a mamãe e o papai vão ficar bem. Também quero que eles saibam que acredito em Deus, que Deus tem um plano especial para cada um deles. Estou realmente ansiosa para o dia que poderei vê-los e abraçá-los e dizer: sinto muito. Bom, ela vai esperar sentada, porque até o dia de hoje somente uma das filhas foi vê-la na prisão. O resto, os maiores de idade, não querem ouvir falar o nome deles nunca mais. O juiz colocou uma ordem que todos os menores de idade não poderão ter contato com os pais de forma alguma, seja por carta, por e-mail ou por terceiros, até a maioridade. Os filhos, portanto, os menores já foram todos adotados. Então, esses filhos nunca verão estes trastes, nunca mais. Os filhos puderam ler uma carta na corte, então a Jennifer e o Joshua leram. Os policiais disseram que, em momento algum, no interrogatório, os Turpin perguntaram sobre os filhos. E no julgamento, a mãe e o pai, fazendo aquela cena, chorando e dizendo que amam demais os filhos, que claro que não amam, né? Mas não se preocupem com o papai e com a mamãe. Eles são tão egoístas que na cabeça deles, eles estão preocupados o que os filhos vão pensar deles. Eles não estão nem aí o que os filhos sentem. Vamos lá, a declaração do Joshua, que eu fico com muita pena dele, porque a lavagem cerebral também foi brava nele. Mas, no dia da sentença, ele disse: desde janeiro aprendi muito e me tornei muito independente. Em junho do ano passado, aprendi a andar de bicicleta e desde então ando com ela em todos os lugares, como para a escola, a loja ou às vezes apenas passeios longos, porque eu gosto muito. Moro em um apartamento e frequento uma faculdade próxima. Estou me formando em engenharia de software e depois disso vou conseguir um emprego como engenheiro e trabalhar meio período para fazer o meu mestrado. Só que aí ele foi lá dizer para os pais dele, né, que ele agradecia muito porque os pais o criaram na fé, que ele acredita muito em Deus. O coitadinho ainda achou um espacinho dentro do coração dele para agradecer os pais, que esse é homem que ele é hoje por causa dos pais dele. É aquela coisa, a lavagem cerebral. A Jennifer disse: estou na faculdade agora e vivo de forma independente. Adoro sair com meus amigos e a vida é ótima. Eu acredito que isso aconteceu por uma razão. A vida pode ter sido ruim, mas me fortaleceu. Lutei para me tornar a pessoa que sou. Eu vi meu pai mudar a minha mãe. Quase me mudaram, mas percebi o que estava acontecendo. Eu imediatamente vi que eu não poderia me tornar assim. Sou uma lutadora, sou forte e estou impulsionando minha vida como um foguete. Linda ela. Um colega de classe da Jennifer escreveu isto nas redes sociais dele quando ficou sabendo o que aconteceu com aquela coleguinha de classe que na época tinha 9 anos. Hoje ele é um médico e ele, ao saber disso, colocou nas redes sociais e viralizou. Já leio aí. Só esclarecendo aqui que a Jordan tem mais de 500 mil seguidores no TikTok. E vendo-a nesses vídeos, não tem como imaginar que ela passou
o que passou. É uma jovem resiliente, bravamente tem andado com a sua vida. O juiz leu na sentença: eles são um presente para seus pais, são um presente para sua família, seus amigos e são um presente para a sociedade. Os pais devem ficar felizes com as primeiras vezes dos filhos, como o primeiro dia de aula, a primeira formatura, o primeiro emprego, casamento. Eles também são um presente para a sociedade, porque não sabemos o que uma criança fará quando terminar a escola e procurar emprego. Talvez eles se tornem cientistas e encontrem a cura para alguma doença, ou talvez sejam médicos ou socorristas e salvem a vida de alguém. Talvez eles se juntem ao exército e protejam nosso país. Ou talvez eles apenas se tornem bons cidadãos, o que farão do mundo um lugar melhor. O tratamento egoísta, cruel e desumano aos seus próprios filhos privou a eles, suas famílias, seus amigos e a sociedade, especialmente a vocês dois, de serem presentes na vida deles. Suas vidas foram alteradas permanentemente em sua capacidade de aprender, crescer e prosperar. Vocês atrasaram o desenvolvimento mental, físico e emocional deles. Na medida em que eles prosperam, talvez algum deles, de fato, não por causa de vocês dois, mas apesar de vocês dois. Você cortou a capacidade de interagir e criar os filhos que vocês trouxeram a esse mundo. A única razão pela qual sua punição é menor do que a máxima, na minha opinião, é porque vocês aceitaram a responsabilidade no início do processo e salvar os seus filhos de terem que reviver a humilhação e os danos a que foram submetidos naquela casa de horrores. A punição que vocês receberão hoje será insignificante se comparada ao fato de que vocês não terão a oportunidade de passar os anos com seus filhos como pais normais o fariam. O juiz estava se referindo que ele deu o mínimo da pena, é o seguinte: ele deu a pena máxima, pena perpétua, mas ele deu chance de poder pedir liberdade condicional a partir dos 25 anos. Então, por isso que ele falou que ele não deu a máxima de cara, porque a máxima eles nunca teriam chances, né? Agora, finalizando aqui, o que eu acabei me referindo lá desse amigo de infância dela, o médico, o que ele escreveu. Ele disse assim: Jennifer Turpin era uma garota na Middle Creek Elementary School, com quem ninguém queria ser pego falando. Ela era uma garota frágil, tinha cabelo liso com franja e costumava usar a mesma roupa roxa. Muitas vezes ela era ridicularizada pelos outros alunos da terceira série, porque suas roupas às vezes pareciam ter sido arrastadas pela lama, às vezes pareciam ter sido jogadas pelo chão e também cheiravam mal na maioria dos dias. Lembro-me claramente de toda a turma da terceira série zombando dela. Um dia, porque nossa professora havia pedido a ela para descartar um elástico que ela usava para amarrar o cabelo, que ela tinha feito com uma embalagem de papel alumínio, descartada de um velho embrulho de chocolate. Depois daquele ano, a Jennifer mudou-se e foi esquecida depois que passamos para a próxima garota piolenta. Vários anos depois do colégio, me peguei pensando nela novamente. Eu tinha naturalmente assumido que a Jennifer era uma das poucas sortudas que não tinha sido mordida pelo vírus da mídia social, porque ela não tinha uma. Também pensei em que em algum lugar, de alguma forma, a Jennifer provavelmente estava vivendo sua melhor vida, mostrando a todos nós, alunos desajeitados da terceira série da classe, o quão longe ela havia chegado. Ela seria provavelmente aquela pessoa que em alguma reunião, parecendo completamente impecável, ganhando muito dinheiro, enquanto nós estávamos descabelando cada vez mais com empregos e com salários mínimos. Eu sinto que todos nós meio que temos aquela esperança de que aquelas pessoas que foram crescendo marginalizadas, às vezes por nossas próprias mãos, de alguma forma superaram essas circunstâncias e essencialmente cresceram para detonar na vida real. Isso é o que eu esperava para a Jennifer, que ela tinha usado os insultos que lhe lançamos,
o isolamento que demos a ela e as mal olhadas que lhe demos, e usamos como munição para abrir um caminho de sucesso na vida. Eu tinha certeza de que era isso que tinha acontecido, mas hoje tive um rude despertar. Tenho lido esses artigos e visto essas declarações, e olhando para essas fotos, eu não posso deixar de sentir uma sensação avassaladora de culpa e vergonha. Claro, nenhum de nós é responsável pelos eventos que se seguiram, mas você não pode deixar de se sentir péssimo quando a colega de classe de quem seus colegas zombaram por cheirar a cocô, literalmente, teve que sentar-se em seu próprio lixo, porque estava acorrentada na cama. E nada além de preocupante saber que a pessoa que se sentou à sua frente na mesa do almoço voltou para a miséria e a sujeira, enquanto você ia para casa para uma refeição quente e tendo uma história lida para dormir. A lição retundante aqui é simples, algo que aprendemos desde o início. Seja legal, ensine seus filhos a serem bons. Se você encontrar alguém que está isolado, faça amizade com ele. Se você perceber que alguém está marginalizado, faça amizade com ele. Se você encontrar alguém diferente, faça amizade com ela. Nunca podemos nos colocar completamente no lugar dos outros, nem podemos compreender completamente as circunstâncias em que alguém foi criado, mas um simples ato de bondade e aceitação pode ser o raio de esperança de que essa pessoa precisa, como todas as Jennifers Turpins do mundo. Que bonito, né? Que triste. O Josh se formou agora e ele está fazendo mestrado na universidade. Eu, quando li anteriormente, eu li que ele estava ainda na faculdade, mas após a sentença ele acabou se formando. O que eu li é o que ele leu no dia da sentença. Eles foram resgatados. Eles viveram em condições subhumanas. É muito triste pensar que eles chegaram a esse ponto e, devido à resiliência, eles venceram. Hoje, a Jennifer, que tinha parado ali de estudar muito cedo, hoje também está numa universidade. A Jordan está estudando. Todos eles continuam estudando. Todos eles estão morando no Texas. Os que foram adotados, eles ainda se veem por videochamada toda semana. E quando dá certo, eles ainda se encontram. Infelizmente, quando eles foram levados para a vida, né, fora da família, eles foram colocados em algumas casas de famílias, e essas famílias, algumas delas, vieram a abusar dessas crianças. Eu creio que filhos são herança do Senhor, mas há responsabilidade ao receber um pequenino de Deus. Os pais devem estar ao lado dos filhos para pastorear o crescimento, o desenvolvimento, para advogar por eles e também prover suas necessidades, enquanto estão sob os cuidados dos mesmos. E este casal, deliberadamente, egoisticamente, eles falharam com seus 13 filhos. Não se pode negligenciar uma criança e estar em conformidade com as ações ou com a pessoa de Deus. Isso é melhor exemplificado nos 10 mandamentos, entre eles amar a Deus e amar ao próximo. Como você pode perdoar alguém que tinha a obrigação de te proteger? As atrocidades cometidas contra os Turpins nivelam ao grau mais baixo da degradação que alguém pode ter sido submetido. Esses 2 estercos humanos que andavam aqui pela terra agora estão enjaulados e jamais colocarão os pés na rua. Essa é a única justiça que eu vejo no caso dos Turpin. A Jordan, que menina vencedora, que menina guerreira. Com a coragem dela, ela salvou aos 12 irmãos. E com a coragem dela, eles hoje estão vivendo uma vida
que eles nunca imaginaram que ela sequer existia lá fora. É muito triste ver que o ser humano chega a esse ponto. É terrível. Mas a coisa boa nesse país é que existe justiça. Não existe justiça para o que foi feito com eles, não existe. Mas a justiça que estamos falando é que esses monstros jamais vão conseguir pisar os pés fora de uma prisão. Jamais serão capazes de machucar qualquer um deles. Nunca mais. Eu, quando escrevi o caso, chorei muito, e para variar, chorando agora também, como sempre, né? A Sandra sempre chorando. Mas esse é o caso de hoje, pessoal. Se vocês acharam o caso interessante, deixem um gostei de vocês aí, né? O like para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. E eu gostaria de saber de vocês. Uma das filhas perdoou os pais. Vocês teriam perdoado alguém que fez isso com vocês ou com alguém da sua família? Eu não seria tão nobre assim. Mas eu acredito que a punição que eles merecem aqui na Terra eles terão, mas para mim, meu consolo é saber que a punição maior, ela virá um dia na eternidade para eles. Para o local para onde eles irão, certamente não é o mesmo lugar para onde irão os filhos dos Turpin. Eu vi várias entrevistas deles. Que filhos lindos. Apesar de tudo, principalmente o Joshua, um rapaz de Deus. A Jennifer, a Jordan também. E eu creio que todos eles, se continuarem trilhando o caminho que eles estão, eles terão um futuro não só brilhante aqui na Terra, mas eles terão um galardão, um lugar especial na eternidade. Coisa que os pais deles nunca terão. Esse é meu consolo. Nos vemos.